E aí, aluno Sinapses, como é que você está? Estamos juntos, mais uma aula para dar continuidade. Estamos falando sobre aprendizagem. Aqui é uma continuação da nossa aula anterior. Já falamos sobre aprendizagem, como ela acontece, o processo que se desenvolve, quais os fatores que estão correlacionados. E hoje a gente vai trabalhar o que são as dificuldades de aprendizagem. Se já entendemos o que é aprendizagem, nada melhor do que a gente entender o que é dificuldade de aprendizagem, para que daí então a gente chegue a compreender o que são os transtornos de aprendizagem, que é o objetivo desta disciplina: preparar profissionais para compreender, para diagnosticar e intervir frente ao processo das dificuldades e transtornos de aprendizagem. Eu espero que você esteja gostando dessa aula. Eu sou a professora Jacindra Barbosa e quero te convidar para vir estudar, para se dedicar. Como é que você está estudando essa disciplina? Está fazendo anotações? Está fazendo pesquisas? Sempre tem que lembrar, a aula é um aperitivo, é uma amostra do conhecimento que tem a respeito sobre esse assunto. No final da disciplina, a gente sempre deixa dicas de leitura, dicas de vídeo, de filmes, de documentários ou de lives que acontecem, né, na internet, de profissionais falando sobre esse assunto. Tudo isso é importante para complementar a tua formação. Quanto mais informação você souber sobre esses aspectos, melhor, você só tem a ganhar. Então a gente deixa aí dicas de texto, deixa leitura, deixa links para você pesquisar, e aí é com você. A nossa parte é te incentivar, é dizer para você que para ser um bom profissional, para ser um profissional de sucesso, a chave, o segredo é o conhecimento que você tem sobre certos assuntos. Assuntos como esse, como a aprendizagem, como as dificuldades, como os transtornos, é de profunda importância. Eles vão te dar segurança para fazer atendimentos, ele vai te dar segurança para ser um professor melhor, ele vai te dar segurança para planejar aulas. Também, se você é psicoterapeuta, está se formando em algum curso para ser terapeuta, olha que importância, olha que responsabilidade você tem. A responsabilidade de ajudar uma família, de ajudar uma criança, de ajudar uma adolescente. Então, se comprometa, estude, leia. Se você não entendeu algumas partes da aula, volta. Se tem alguma coisa que ficou com dúvida, pesquisa e bola para frente. Conhecimento é construção. E nós, professores, somos aí uma mediação. Já falamos sobre isso, né? Então, você precisa estar bem. Vimos aqui que para você aprender sobre esses conteúdos, você precisa também pensar nas condições. Precisa estar bem sentado, precisa estar com o ouvido, né, bem atento, precisa que seu áudio esteja audível, precisa que seu aparelho esteja carregado, precisa que você esteja alimentado. De preferência que as crianças estejam num momento mais de silêncio, ou não ouvindo aí TV muito próximo a você. Crie um ambiente favorável. Quando você for estudar, você precisa entender que você precisa de atenção, de concentração, de memória, de raciocínio. Então não tem como vir estudar no momento que você esteja estressado, que você esteja cansado, né? Precisa estar relaxado, precisa estar bem disposto para vir aprender. E hoje, né, vamos aí falar sobre as dificuldades. Quem não tem dificuldade, atire a primeira pedra. Quem não tem dificuldade de aprendizagem, gente? Todo mundo, até a pessoa com altas habilidades, até o maior gênio que tenha, a pessoa mais bem-sucedida que exista na face da Terra, faz parte de ser humano apresentar falhas no nosso processo de aprendizagem. Então, a gente pode aqui dizer, a gente trouxe o conceito de dificuldade de aprendizagem de uma forma bem simples, tá?
No final daqui da aula, no final desses módulos, a gente tem algumas sugestões de livros. Nos livros e no material que a gente está deixando para você ler, talvez você encontre aí uns conceitos, talvez não, com certeza. Você vai encontrar os conceitos mais consolidados. Aqui eu quero só que você compreenda, tá bom? Então, vamos chamar dificuldade de aprendizagem aos problemas que podem acontecer a qualquer momento da vida de qualquer pessoa. Ser humano está susceptível a ter dificuldade de aprendizagem. Você pode ser um excelente jogador de futebol, mas em algum momento você pode ter dificuldade de até de fazer essa habilidade que você gosta. Você pode ser um exímio leitor, mas em algum momento da sua vida você pode ter dificuldades de leitura. Ou seja, mesmo naquilo que você é muito bom em fazer, não é 100% de segurança que você fará isso durante toda a sua vida. Diferentes etapas da vida mostram diferentes tipos de desenvolvimento, por exemplo. Então, em cada momento da nossa vida, nós temos predisposições diferentes para aprender. Se você assistir essa aula hoje, se você assistir ela daqui a 10 anos, com certeza você vai ter visões dessa aula diferente. Daqui a 10 anos, o seu cérebro pode estar mais maduro e a sua compreensão mais aprimorada, melhor organizada, e você venha entender de uma forma diferente, ou você tenha tido mais conhecimento sobre esse assunto, leu livros, viu vídeos, e aí a sua compreensão sobre esse assunto ficou diferente. E aí, ver esse vídeo de novo vai te trazer uma outra visão e assim por diante. Então, cada vez, a cada dia, a cada instante, a gente passa por um processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, a gente encontra problemas que vão acontecendo. E aí, não estamos falando só de dificuldade escolar. Olha, tem cuidado com isso, tá? Eu não estou falando da dificuldade da criança fazer a tarefa, da dificuldade de leitura, da dificuldade de escrever. Não, gente, a gente está falando de qualquer aprendizagem. A aprendizagem vai muito além do que o processo de leitura, de escrita, de matemática. Tá bom? Então, eu posso ter um problema que não... para mim saber a diferença, tá? Se é uma dificuldade, se é um transtorno, a primeira coisa é que essa dificuldade ela não está sendo gerada por um problema genético ou por uma deficiência ou uma síndrome. Então, eu entendo que são fatores transitórios e externos ao indivíduo, ao aluno, ao aprendente, ao sujeito, tá? A gente coloca o termo que você desejar, dependendo aí do seu contexto, do que você, neste momento, por exemplo, está estudando. Pode ser o seu cliente, o seu paciente, tá? Pode ser também o seu filho. Então, é o indivíduo. Então, esse indivíduo, ele pode passar por situações, nós vamos já ver o que pode causar, tá? O que pode causar uma dificuldade de aprendizagem? Então, nós estamos dizendo que são problemas transitórios, eles não são problemas fixos. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência intelectual, ela já vai ter dificuldade, mas o que está causando isso não é algo transitório, não é algo permanente, a longo prazo, que precisa ser trabalhado a longo prazo. Então, as dificuldades, a gente pode dizer que ela está classificada em cima disso, de dificuldades que vêm de um contexto onde eu não tenho presença de problemas genéticos, nem problemas de deficiências. Uma pessoa que tem deficiência visual, ela vai ter, obviamente, dificuldade de executar algumas tarefas. Uma pessoa com deficiência auditiva, ela vai ter dificuldade de executar tarefas que exigem aí audição, como a comunicação, por exemplo. Então, nós não estamos falando exatamente dessas dificuldades, tá? Então, aqui nós vamos trazer para o contexto do dia a dia, das dificuldades que vão nos resultando em dificuldades que vão prejudicando o nosso processo de aprendizagem, tá?
Vários são os tipos de dificuldades e vários níveis, tá? Vários níveis que essas aprendizagens, essas dificuldades podem se apresentar. Aqui pode ter até mais do que esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eu tenho os problemas psicomotores, tá? Gente, problemas psicomotores eu posso encontrar em diversos aspectos. Aspectos da dificuldade de segurar o lápis, a caneta, a escrita. Também a questão da locomoção, do andar, do pular, do se agachar, do correr. Podem ser causados por problemas, vamos já falar. Aqui eu quero citar só quais são os problemas, né, que podem acontecer. Problemas de atenção, problemas perceptivos de percepção, né? Problemas psicolinguísticos, problemas emocionais, problemas que resultam aí em alguma perda ou algo referente à sua memória. Como eu vou falar mais para frente sobre o que causa esses problemas, eu volto a falar sobre esse quadro mais à frente um pouquinho, tá? Bem, vamos falar, por exemplo, gente, sobre os problemas familiares. É muito comum e não tem nenhuma família isenta disso. Não existe família perfeita, 100% perfeita. Não existe família sem problema. Não existe família sem discussão. Não existe um contexto em que uma pessoa vai nascer e vai passar, vai crescer, se desenvolver, virar um adulto, virar um idoso, morrer, não, e nunca vai ter um problema na sua família, isso não existe. Então, todos nós estamos envolvidos num emaranhado de situações e que, na maioria das vezes, esses problemas que acontecem no contexto familiar, eles provocam, eles são causadores de dificuldades de aprendizagem. Por exemplo, morte de parentes, mudanças, a família muda de uma cidade para outra, muda a criança de escola, ou porque aquela família, separação dos pais, né? Briga daquela família, uso de entorpecentes, o uso do álcool, as questões financeiras de uma família, são diversos aspectos que podem provocar numa pessoa dificuldade de aprendizagem. Eu posso, este ano, ter um aluno X, tenho aqui o aluno X, excelente aluno, que tem um excelente rendimento. No próximo ano, este mesmo aluno X ter metade do seu rendimento, ou até 70% menos do que o seu rendimento. E se você for fazer uma investigação, ele pode estar com algum problema relacionado à família ou algum familiar. É um irmão, é uma irmã, é o pai, é a mãe. Normalmente nesse contexto familiar mais próximo. Ou um parente, né? Um parente da família ali envolvido. Então, esses problemas, eles podem ser transitórios. Às vezes é algo que acontece pontualmente ali. Mas, às vezes, né? Ele pode ser mais duradouro, como por exemplo, uma separação. Então, ela é um problema que a longo prazo, para aquela adolescente, para aquela criança se adaptar, né? O casamento, hoje é muito comum você ter um relacionamento A e esse relacionamento não dá certo, então você vai para um relacionamento B, vai para um relacionamento C e você tem um filho do relacionamento A, B e C. E aí você tem 3 crianças de pais diferentes. Então, essas famílias hoje, né? Hoje a gente tem uma polaridade, uma né? Polaridade seriam 2 polos, né? Mas você teria aí inúmeros formatos de família, né? Nada mais aquele modelo tradicional de família. Então, nós temos aí inúmeros contextos que podem trazer dificuldades onde o próprio aluno ele pode superar sozinho, tá? O próprio aluno, deixa eu voltar aqui, tá? Passei o slide. O próprio aluno, ele pode sim chegar a superar suas dificuldades sozinho. Olha o que diz aqui, né? Superar sozinho.
Às vezes a criança ela tira nota baixa numa disciplina, na outra ela supera. Tem problema que o professor nem chega a ficar sabendo, né? A pessoa resolveu. Então, podem ser as dificuldades, elas são aí atividades transitórias, tá? Algumas pessoas precisam de tratamento psicológico, né? Nós temos aí, gente, infelizmente, né? A gente vive uma sociedade onde os problemas mentais, não estou nem falando de transtornos ou de doenças mentais, não. Eu estou falando de problemas psíquicos ou psicanalíticos, né? Que ao longo da vida humana você vai se envolvendo, né? Você é criança, você pode estar sofrendo bullying, você pode estar sofrendo violência doméstica ou a violência verbal, que também pode ser no contexto doméstico. Você pode estar sofrendo a questão de questões com outros irmãos. São inúmeros contextos, tá, que podem acontecer, dos quais não se sabe exatamente, às vezes, a origem. Chega a pontos que nem se sabe onde começou, qual foi a ponta, né, de início daquele nó. Então, muitas vezes a escola, a família, o profissional que acompanha, né, por exemplo, da área da psicopedagogia, está investigando uma dificuldade de aprendizagem, mas às vezes vai levar esse profissional para um outro processo, que é um tratamento psicológico, vai encaminhar esse indivíduo. Ó, esse indivíduo não tem um transtorno de aprendizagem. O que ele tem é uma dificuldade, mas está sendo provocada por emoção, está sendo provocada por uma razão ali, de um problema emocional que ele está passando, né? Um problema social. Tem caso que precisa da assistência social, precisa de um conselho tutelar. Então, são várias as situações que podem levar uma criança, um indivíduo com bom resultado, para ele apresentar dificuldades. Ele ser um aluno nota 10 e, de repente, passar a ter déficit, reprovações, evasões, né, no contexto escolar. Então, esses problemas, tá? Mas o fato da pessoa ter um problema de aprendizagem, tá? Tem que se ter muito cuidado, ele pode ter aí uma dificuldade, e essa dificuldade, ela pode tornar um transtorno, tá? Ó, um transtorno. Ou seja, começa com uma dificuldade, mas não identificada, não tratada, um problema não resolvido. Em consultório, muitas vezes, na minha experiência clínica, atendendo pessoas com dificuldade de aprendizagem, dentro da área da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, o que eu observei? Muito dos casos em que eu avaliei, principalmente de crianças entre 7 a 11 anos, a gente não tinha um contexto de patologias, nem de transtornos e nem de deficiências. O que nós tínhamos era um agravamento dessas dificuldades. Cheguei a trabalhar com pré-adolescentes, por exemplo, de 11, 12 anos, com um processo de leitura completamente atrasado. E aí, quando você vai fazer anamnese, você vai investigar através de um processo de diagnóstico essa pessoa, você encontra um emaranhado de problemas que aquele indivíduo passou. Passou por separações dos pais, ou mudança de escolas, passou por dificuldades de aprendizagem lá no maternal, no Jardim 1, ou no processo de alfabetização, ou descaso, distrato, são vários os problemas. E aí esses problemas, eles vão se somando. E se eles não vão sendo resolvidos, eles vão se acumulando. E eles vão se acumulando num ponto que vai o quê? Vai piorando a situação da pessoa, até gerar, né, problemas como dislexia adquirida. A gente tem alguns autores que defendem que a dislexia é algo genético, a pessoa nasce com ela, mas a gente tem um grupo de autores que também defendem que a dislexia também pode ser adquirido por um mau processo de alfabetização.
Então, se esse indivíduo ele não foi bem alfabetizado, ele vai passar para o primeiro ano mal alfabetizado, para o segundo ano, para o terceiro. Às vezes ele chega no ensino médio mal alfabetizado, aí ele apresenta várias características da dislexia. Então, também isso é uma teoria, ok? Então, o olhar do professor ele vai ser extremamente importante na identificação. Então, o processo de identificação do que são as dificuldades de aprendizagem, gente, ela começa dentro de casa, mas é na escola e principalmente entre os 7 anos aos 9 anos que ela fica muito pulsante e os professores começam a ficar mais alerta. Isso por quê? Porque a gente tem aí o processo de alfabetização, o processo de mudança da educação infantil para o ensino fundamental. Então, o acúmulo de atividades, o nível de atividades vai subindo e essa criança, esse aluno vai ficando atrasado e isso vai ficando visível. Então, quando esse aluno ele vai passando sem aprender ou ele vai ficando reprovado sem aprender, vai se causando uma cadeia de prejuízo para esse indivíduo. Vai chegar um ponto que esse indivíduo está tão prejudicado, e aí esse prejuízo, vamos já falar sobre as consequências desse prejuízo, né? Eles serão significativos e às vezes por toda a vida. Às vezes é um adulto com sequelas de suas dificuldades de aprendizagem. Em consultório, eu já atendi adultos com 46 anos, onde aí eles vieram ouvir a palavra dislexia, por exemplo. Eu não posso dizer que aquela pessoa nasceu com dislexia, porque um diagnóstico feito com 46 anos, pela primeira vez, eu não vou identificar, não vou conseguir mais identificar se essa pessoa nasceu com uma lesão que causou a dislexia. Mas essa pessoa, pelo seu relato, mais pelas suas lembranças, foi relatando tantas dificuldades na infância que a gente supõe que ele já tenha nascido com essa lesão, mas que suas dificuldades foram agravando diante de nunca terem sido identificados. Então, são inúmeros e inúmeros relatos de pessoas adultas com sequelas de suas dificuldades de aprendizagem, seja dificuldade de atenção, de concentração, de comunicação, de socialização, e todas essas dificuldades se juntam e resultam em muitos e muitos fracassos, né, de muitos e muitos resultados negativos para o indivíduo, tá? Então, pessoas com deficiência, elas já estão propensas a possuírem dificuldade de aprendizagem. Já falamos um pouquinho ali, tá? Que essas dificuldades vão sendo causadas por suas próprias deficiências. Então, nós temos pessoas sem nenhuma deficiência que vão ter dificuldades de aprendizagem e nós vamos ter pessoas com algum tipo de patologias ou deficiências que também vão apresentar dificuldades de aprendizagem. Vamos falar um pouquinho, tá, sobre as consequências. Tá, tem um problema. Qual é o problema? Eu tenho uma criança na minha sala com dificuldade de aprendizagem. E aí eu já fiz de tudo para ela aprender. Eu sou professora desse aluno, mas eu já me esforcei, já fiz, não sei mais o que fazer. Meu filho tem dificuldade de aprendizagem, mas eu não sei mais o que fazer. Qual vai ser a consequência se eu não fizer nada, se eu me conformar com essa fala de que não sei mais? Se você está se formando, por exemplo, em cursos na área da terapia da aprendizagem, como a psicopedagogia, olha que a gente escuta isso em consultório. É exorbitante. Quantos pais chegam no consultório e falam essa frase? Eu não sei mais o que fazer. Ou eu já desisti. Eu já entreguei para Deus. Eu não sei mais para onde ir.
eu não, é um eu não, não sei, não vou. Já ouvi de professor, eu já desisti, eu já tentei de tudo. Bem, se aquele indivíduo ele não está aprendendo, tem muito mais ali para fazer. O fim do que fazer está longe, tá? Bem, a grande preocupação nessa fala, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais nada para fazer por essa pessoa, são as consequências. E quais são essas consequências? Eu alenquei aqui, né, cerca de 6, que tem 4 no outro slide, tem mais 2 ou 3 consequências, tá? Primeira delas, gente, é o que impacta no emocional. E isso é muito importante, porque nós, seres humanos, somos movidos pelo desejo. Você quer ver uma criança entusiasmada para ir para a escola? Se tiver alguma coisa que interesse a ela naquela escola, que ela tenha desejo de alguma coisa. Quer ver uma criança desmotivada? Ela ter medo de ir para a escola, ela ter receio de ir para a escola, ela tá cansada de ir para a escola, ou ter alguma coisa ali que lhe cause frustração, tristeza, tá? Então, as consequências da dificuldade causam esses sentimentos. Esse sentimento de que eu não sirvo, de recusa, de que eu não aprendo porque eu sou burro. Quantos pais dizem isso para o seu filho? Você é burro, burro, você não aprende. Eu já te ensinei isso milhares de vezes, burro. E aí essa pessoa às vezes escuta do pai, da mãe, de alguém que também estava passando por ali. E na escola, quantas crianças chamam outra de burro? Quantos professores chamam alunos de burro? Então, esse sentimento causa uma atitude depressiva, causa uma pessoa com medo. E ela se culpa, porque se eu sou burro, então a culpa é minha. Então, os outros aprendem, eu não aprendo. E isso nós estamos falando de uma criança. Mas eu vou dar um exemplo de um adulto, por exemplo. Talvez você já tenha tentado aprender a dirigir. E aí, no momento que você está ali tentando, talvez o seu familiar, às vezes o esposo, às vezes o irmão, às vezes a irmã ou a esposa, né? Não sei. Alguém ali perto de você diz, cara, tu é burra, mas tu é burro. Já te ensinei, tu não aprende isso. E aí você fica com aquele sentimento, aquela sensação de que você realmente é burro. Cara, todo mundo dirige, eu não dirijo, sou burra. Uma pessoa quer fazer uma coisa, quer aprender a fazer um bolo, quer aprender a fazer uma comida, e aí o outro, para ensinar, diz, mas tu é burro, eu te ensinei, faz aí. E assim, gente, todos os dias, em vários momentos, a gente é bombardeado com a ideia negativa de que a gente não consegue fazer alguma coisa. E isso causa essa atitude depressiva diante das minhas dificuldades. Causa tristeza, causa culpa, causa medo de fazer de novo. Então, pensa numa criança que não consegue ler direito e a professora chama ela na frente para ler. E aí, se as outras crianças vão, que nem diz aqui eu sou nordestina, então as pessoas chamam mangá, né? Ai, tá caçoando, tá brincando, né? Tá tirando onda, tá tirando uma com a cara da pessoa. Já pensou? E aí as crianças ficarem rindo, fazendo cochichinho, tirando sarrinho, né? Então, o medo de um novo fracasso vai fazer com que a pessoa recue, de repetir, de competir, de fazer de novo aquele processo, tá? E essa atitude, ela também pode virar uma atitude agressiva. Então, existem pessoas que, enquanto eu tenho uma pessoa que se sente deprimida e vai chorar, eu tenho aquela outra que reage agressivamente.
Eu tenho aquela que vai xingar, que vai gritar, que vai bater, que vai provocar mais atitude agressiva. E aí ela vai tratar com hostilidade, com rechaço, né? Com o professor, com os colegas, com os irmãos, com os parentes. Então, às vezes a gente recebe uma criança no consultório que é extremamente agressiva na escola e quando você vai investigar essa agressividade, ela está ligada ao sentimento de fracasso, ao sentimento de achar que ninguém gosta dela, ao sentimento que são várias. Olha, é tão importante o processo de investigação das dificuldades de aprendizagem. É de extrema importância. Por isso que toda escola, né, deveria ter um profissional para ter esse olhar sensível, né? A gente fala muito da importância dos psicoterapeutas, principalmente do psicopedagogo, né, dentro da escola, onde ele olha, onde ele observa esse processo de aprendizagem, né? Olha a importância de profissionais da neuropsicopedagogia em espaços de estimulação, onde ela estimule a educação infantil, para que essas crianças não venham a sofrer o processo de dificuldade de aprendizagem, tá? Então, essa atitude de negação, ela também vai trazer a antipatia. É normal entre as crianças ter uma seleção dos que eu gosto, dos que eu não gosto. E é bem comum a gente perceber naqueles que são rejeitados algum problema focado ali nas dificuldades. Se você faz um grupo para fazer um trabalho, as crianças vão selecionar os melhores e elas vão excluir os que têm alguma dificuldade, alguma deficiência, né? Por quê? Por um processo de exclusão, de achar que aquela pessoa não vai conseguir. E isso vai causar antipatia, decepção, né? Fixação por coisas negativas. E isso pode também provocar fobias e problemas psicológicos e comportamentais sérios, né? Como toque, como transtorno de conduta, como transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, vários tipos de transtornos podem se desenvolver se não for identificado e tratado essas dificuldades, tá bom? Também, gente, como consequência, a gente pode estar falando aí do funcionamento mesmo acadêmico, né? É o universitário, é o adolescente que está estudando para o Enem, é a criança na educação básica. Então, abaixo do esperado rendimento dessa pessoa, né? E aí vai se mostrar o nível de inteligência tá baixo, inapropriado ali para aquela idade, tá bom? Isso vai interferir no rendimento, nas atividades da vida diária, nas habilidades que exigem linguagem, escrita, matemática. Então você vai notar que essas dificuldades, elas estão provocando um atraso no desenvolvimento dessa pessoa. Ok? Então, aqui vamos fazer aqui um resuminho do que é as dificuldades de aprendizagem e das consequências, o que resulta tá bom? Então, eu tenho aí o indivíduo tem o quê? Seus aspectos externos, tá bom? Então, esse indivíduo, os aspectos externos que estão ao redor desse indivíduo vão influenciar os aspectos de aprendizagem interna. Então, se eu tenho vários problemas externos, eu vou ter condições desfavoráveis para a aprendizagem desse indivíduo. Então, esse indivíduo vai aí, esses aspectos externos, eles vão fazer o quê? Eles vão provocar dificuldades, tá? Essas dificuldades, por sua vez, gente, vai fazer o quê? Vai causar inúmeros empecilhos que vai resultar em atraso no desenvolvimento da linguagem, a gente poderia falar aqui da questão da linguagem, a gente tem atraso no desenvolvimento, aí vem lá, lembra daquele, vou voltar aqui, ó, lembra desse quadrinho aqui, que eu disse que ia voltar? Olha aqui nós de novo, né?
atraso psicomotor, atraso na atenção, atrasos linguísticos, atrasos emocionais, atrasos de memória, tudo isso e às vezes ao mesmo tempo, tá? Existem crianças que passam por situações onde tudo isso aí tá junto e misturado, né? Mas também adulto. Você pode passar, perder um ente querido, contrair uma doença, né? Contrair é um problema financeiro. Vários, gente, vários são os fatores e vários são os momentos em que o ser humano apresenta dificuldade de aprendizagem, tá? Mas, né, elas são transitórias, muitos conseguem superar, né, os seus problemas ali. Não é toda a família que vai precisar de uma investigação profissional, não é toda a família ou indivíduo que vai precisar de um tratamento para essa dificuldade, não. Muitos superam. O nosso cérebro tem plasticidade neurológica, plasticidade neural. Ele encontra uma dificuldade, ele vai processando informações para superar, para desenvolver estratégias, recursos para que você consiga, tá? Quantos dos nossos pais, quantos dos nossos avós, né, foram pessoas que desenvolveram suas funções sociais, econômicas, políticas, né? Suas funções maternas e paternas, e que superaram suas dificuldades, né? Quantos pais e mães hoje dizem, no meu tempo não tinha esse negócio aí de ir no psicólogo, de ir no psicopedagogo, no meu tempo, em cada período, né? A sociedade vai encontrando as suas alternativas, como o próprio cérebro também vai encontrando caminhos que essa pessoa possa superar as suas dificuldades, tá? Então, aqui a gente encerra esse processo de entender as dificuldades para que a gente possa chegar a compreender, ajudar o que são os transtornos de aprendizagem. Vamos dar uma pausazinha aí, respira, né? Pensa em todo esse conteúdo e a gente se encontra numa próxima aula, num próximo momento, para a gente dar continuidade a esse bate-papo que está muito gostoso sobre a aprendizagem, dificuldades de aprendizagem e vamos já discutir transtornos de aprendizagem. Até breve, gente!